E aí galera, tranquilo? Bom, hoje eu vou aproveitar esse clima que tá de Copa do Mundo e vou aproveitar a frase da Dilma sobre o futebol está no coração de cada brasileiro, para ver por que isso o futebol se espalhou tanto pelo Brasil, porque isso não foi só ela que disse, na verdade isso tá virando já virou um senso comum há muito tempo por aqui, né? Só que é estranho ele ser tão popular assim, na verdade, porque no início o futebol ele não era nada popular. Quando ele foi trazido da Inglaterra no final do século XIX, ele era uma coisa bem restrita, bem fechada e até discriminatória, porque os negros não jogavam, não era qualquer um que jogava. Era só quem tinha posses, era só os membros da elite que praticavam mesmo, e era só como um passatempo. Era um esportezinho de fim de semana, tanto que eles não ganhavam salário para isso, era só um hobby, assim. E então ele era restrito só para essa camada da sociedade ainda nesse começo. Tanto que ele até podia ser um esporte novo, um esporte cativante para o público, mas por incrível que pareça, o esporte preferido do brasileiro na época era o remo. Desgrila. E também não dava nenhuma impressão desse crescimento do futebol, porque o grande escritor mesmo, Graciliano Ramos, em 1921, ele afirmou categoricamente: o futebol não vai pegar no Brasil. Que o brasileiro ele já tinha a bola de palha de milho, por isso o futebol não ia conseguir substituir. E que o brasileiro mesmo assim ia preferir a pega de bois, a corrida e a rasteira. Pra ver como realmente não tava no script isso, né? Então o que será que aconteceu, né, pra ele se popularizar tanto assim, como a gente vê hoje, né? E na verdade a gente pode ver que isso começou mais na era do Vargas, no governo dele. Porque pra ele, pro Vargas era interessante essa ideia. Então, no governo Vargas, ele passou a investir muito no esporte, porque no esporte ele via essa coisa de instaurar a ordem nas pessoas, a disciplina, porque ainda não tinha tanto esse senso no Brasil, esse senso de hierarquia, respeito à hierarquia, e para ele, para o governo dele era interessante. Tanto que foi até no governo dele que começou a ser valorizado mesmo o curso de educação física, para relacionar bem as pessoas com essa parte do esporte. E com o futebol o Vargas viu como o esporte poderia apelar para as massas, assim, né? Porque ele sempre defendeu muito patriotismo, né, para valorizar o Brasil. E o brasileiro nunca tinha tido tanto esse sentimento de pertencer ao país. Ainda não tinha muito isso. Ainda era um povo muito separado e o Vargas queria um jeito de unir eles. E até porque no Brasil, o Brasil nunca foi um país que teve muitas guerras, né? Nunca foi um país muito bélico. Diferente da Europa, que sempre teve muitas guerras desde o começo. E com as guerras, eles criavam esse senso de patriotismo, de pertencer àquele país contra aquele. Aí criava esse senso. Só que no Brasil não tinha. Mas então Vargas enxergou o futebol como uma forma de instaurar isso. Porque para criar, se não fosse uma guerra de verdade, mas para criar uma guerra dentro do campo. Tanto que até a terminologia do futebol é muito bélica, né? Que tem o capitão, o tiro de meta, a finalização, um monte disso. E tanto que até
discursos do Vargas, os mais importantes, os de 1º de maio, Dia do Trabalho, ele fazia onde? Em São Januário, estádio do Vasco. Grande maioria foi lá. E teve alguns também que foram no Pacaembu, que foi construído durante o governo dele. Então, e a partir daí que foi mais instaurada essa ideia que passou a se valorizar, né? E que virou o país do futebol, e que essa denominação ela já servia também como uma amostra de como o Brasil já estava grande, já era uma potência, porque ele conseguia disputar com as outras potências e ganhar. Conseguia ganhar da Inglaterra, conseguia ganhar da Itália, mas isso só dentro do campo, né? Porque a gente é o país do futuro até hoje. É isso que é o triste, né? Então, eu acho que a gente poderia até ter uma certa predisposição para gostar do futebol, que é mais cativante mesmo, mas na verdade ele foi muito imposto mesmo como uma espécie de medida corretiva para a população, para colocar em ordem, para respeitar a ordem do Estado, instaurar disciplina e aí terminar uniformizando as vontades do povo e evitar as discordâncias com as decisões do governo, né, que na época era o Vargas, mas que acabou continuando com o tempo. Então é isso. Agora, se vocês quiserem colocar os comentários, que a gente abrange mais coisas ainda, continua essa discussão para melhorar, sempre melhorar, e para a gente continuar questionando histórias também. Bom, por hoje é isso, então. Muito obrigado, hein? Até a próxima.